Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou abrir para vocês a minha carteira de ações e vou mostrar tudo o que eu estou fazendo para 2026 e vou mostrar aqui para vocês as minhas 3 maiores posições em ações de boa qualidade, com bons proventos projetados. E para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar aqui um segredo. A última ação dessa lista pode se valorizar mais de 300% na cotação, ou seja, multiplicar o seu capital em mais de 3 vezes no curto prazo e ainda com a recuperação, se pode aí, mais do que pode, tá, voltar a pagar excelentes dividendos para os seus investidores. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem qual é essa grande surpresa. E inclusive ela é uma das ações aqui da carteira do canal. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a minha estratégia é investir 100% do meu capital na parte de ações, tá? Perceba que o patrimônio da carteira do canal está ali em mais ou menos R$ 225 mil, tá? Ou seja, é uma carteira relativamente grande para a minha idade, né? Porque hoje eu tenho 23 anos de idade, então olhando para o espectro de idade, é uma carteira bem grande. Mas olhando para o espectro como um todo, comparando com outras carteiras, é uma carteira mediana, né? Porque existem carteiras em milionárias com fortunas investidas. Porém, pessoal, você não tem que se importar com o dinheiro de ninguém. Você tem que focar na sua trajetória de investimentos e nos seus objetivos, tá? Porque investimento não é competição, não é quem tem mais ou quem tem menos. É, tecnicamente aí, tranquilidade de vida. Você ter um patrimônio suficiente que possa te alicerçar uma boa renda e possa te prover aí uma vida decente. Então é isso no fim que a gente quer, tá? A gente não quer competição de falar quem tem o patrimônio maior ou o patrimônio menor, isso não interessa, pessoal. O que vai interessar para você é se seus boletos estão sendo pagos, tá? Essa é que é a grande realidade aqui. Por isso que você ter aí um patrimônio suficiente que possa te garantir uma boa renda passiva, já acredito que você já venceu na vida e está na frente aí de muita realidade de muitos brasileiros que hoje estão endividados. A gente sabe que o Brasil está numa situação difícil, né? Passando por crise, alto da Selic, alto da inflação. E aí, se você já está na frente recebendo renda passiva sem fazer nada, você já está muito bem. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. E claro, pessoal, eu invisto 100% na parte de ações porque é uma espécie de ativo que proporciona para nós uma rentabilidade muito superior à da renda fixa, aliada a uma previsibilidade interessante, porque o mercado de cripto não tem essa previsibilidade. Então, ações ela consegue reunir, né, o útil ao agradável, tanto uma rentabilidade de qualidade, como também aí uma previsibilidade aí interessante olhando para o longo prazo. Bom, já vou abrir aqui para vocês a carteira, tá? Vamos pegar aqui, ó, a minha primeira maior posição. Vamos pegar aqui já todas e vou citar das 3 principais, tá? A primeira maior posição são as ações do Banco do Brasil, representando 36,76% da carteira total. O Banco do Brasil, pessoal, já dando um spoiler aqui, foi um banco que eu comprei já há muito tempo. É por isso que ele é uma posição gigante. Por quê? Porque eu comprei o banco lá para meados de 2022, tá? E fui comprando até 2025. Então, assim, foram 3 anos de acúmulo nas ações do Banco do Brasil. É por isso que ele é a maior posição da carteira. Porém, é uma empresa que já diminuiu o percentual, porque antes representava 70%, 80% da carteira. E aí, pessoal, já vai aqui um segredo para vocês. Para diminuir uma empresa no seu portfólio, você não precisa vender. Basta você direcionar seus aportes para uma outra companhia, tá? Só aqui falando caso você queira ter uma diversificação. Eu, em particular, no início da minha trajetória como construção patrimonial, eu me sinto confortável tendo concentrações mais elevadas mesmo. Em segundo lugar, também já está aqui como tecnicamente maior posição, está do lado do Banco do Brasil, são as ações do Itaú Unibanco, tá? Representando
33,1% da carteira, 33,8%, hoje caiu um pouquinho. Mas assim, Banco do Brasil e Itaú são posições iguais, né? O Banco do Brasil tá um pouquinho maior, mas assim, o Itaú e o Banco do Brasil ficam aqui oscilando do primeiro lugar na carteira do canal. Então perceba que bancões dominam a carteira. E em terceira maior posição está a BR Partners, representando 11% da carteira. Quarta maior posição, BB Seguridade, subsidiária do Banco do Brasil, focada na parte de seguro rural, 8,31% da carteira de ações. Petrobras, focada na parte de petróleo, né, e combustíveis, 7,6% da carteira. E as ações da Vale do Rio Doce, gigante de minério de ferro aqui no país, onde eu pretendo também aumentar a minha posição olhando para o longo prazo, representando 2,4% da carteira total de ações. E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai citar as três principais, começando, né, com as ações da BR Partners. A BR Partners, pessoal, representa hoje 11% da carteira total. Acontece que o BR Partners, ele é um case mais de crescimento. Como assim, Pablo? No caso, uma microcap, né? É uma empresa com baixo valor de mercado, onde eu quero, o meu propósito principal no BR Partners não é previsibilidade. Claro, eu quero previsibilidade, quero uma empresa boa, mas eu foco em crescimento. Porque assim, pessoal, se eu fosse ter previsibilidade, é mais fácil eu vender essa posição e colocar tudo em CPFL, tá? Vai me dar muito mais tranquilidade do que uma BR Partners, que é volátil, depende de taxa Selic baixa, cenário macroeconômico favorável para conseguir distribuir um dividendo interessante. Eu vou lá, vendo tudo, coloco CPFL. Então essa é a minha visão. Se eu não quisesse ter trabalho nenhum, de não ter que nem abrir o home broker direito, nem estudar nada, eu metia tudo na CPFL, esse dinheiro aí seria muito mais fácil. Só que assim, meu foco não é esse, meu foco é ter rentabilidade. Então eu vou ter que ter mais trabalho, eu vou ter que ser um investidor mais ativo para observar as oportunidades mais de perto. E o BR Partners era uma empresa de crescimento, porque hoje ela cresce uma taxa de 20% ao ano. Olhando para o PEG Ratio do Lynch, que funciona muito bem para essas empresas small caps na bolsa, ela teria um potencial de valorização já no curtíssimo prazo, olhando para o seu famoso PEG Ratio, ela poderia se valorizar mais ou menos aí para bater a sua média, 117% na cotação. Imagina que isso aconteça numa lupa de 3 anos ou um pouco mais, né, 4 anos. Já daria uma rentabilidade bem interessante, você já dobraria seu capital, mais bons proventos. Hoje cotada por 9 vezes de PL, com uma perspectiva de alta no lucro, esse PL pode diminuir no médio prazo. Então, na verdade, você estaria recebendo aí em BR Partners um yield de 8,7% ao ano na sua média. Por isso que eu tenho o BR Partners como terceira maior posição. É uma tese tanto de dividendos, que já me paga no curto prazo bons proventes, e é uma tese de crescimento, que já promete crescer no longo prazo a uma taxa de rentabilidade interessante. É por isso que eu tenho. E o que é o BR Partners, Pablo? É um banco de investimento, tá? Focado na parte de wealth management e focado na parte de IPOs e mercado de dívida. Então, o banco de investimento ele acaba sendo bem diferente do banco múltiplo tradicional comercial. No caso aí, né? Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Mas o que acontece é que quando você compara, por exemplo, com o BTG, que acaba sendo o par mais comparável com o BR Partners, o BTG também não é 100% comparável, porque ele é um banco múltiplo, né? Atua tanto na parte de investimento e assessoria como na parte de crédito. O BR Partners não, ele é muito mais subnichado, focado principalmente ali na parte de wealth e na parte de gestão de grandes fortunas e também em IPOs no mercado de capitais. Então, essa é a minha visão com o BR Partners. Eu percebo aqui bastante crescimento, advindo, né, da valorização do preço das ações no longo prazo, mais ainda, né, bons dividendos que essa ação pode me proporcionar. Próxima posição da carteira, essa daqui é a segunda maior posição, já quase ocupando a primeira maior posição, as ações do Itaú Unibanco, tá? O Itaú, pessoal, foi um case recente, por incrível que pareça, tá? Eu comecei a posicionar forte nas ações do Banco Itaú para meados de outubro de 2025. Então, na verdade, já vai fazer aí, tecnicamente, né, quase que um ano que eu tenho ações do Itaú na carteira do canal. Então, é um banco aí precoce na carteira, né? Não é que nem o Banco do Brasil, que já tem há 4 anos. O Itaú é um case recente. Eu acabei comprando bastante as ações do Banco Itaú, lá quando ele estava em 35 a 36 reais. Hoje eu ainda acho barato, mesmo a 45 reais, com a perspectiva de resultado que o banco tem prestando alto ROI, alta rentabilidade, baixa da inadimplência em comparação com seus incumbentes, que acaba sendo, né, o Santander, Bradesco e Banco do Brasil. O Itaú promete uma inadimplência na faixa de 1,9% ao ano e bons pagamentos de proventos, porque hoje a 9 vezes de PL, o lucro projetado para 2026 é de 52 bilhões.
Então, na verdade, o PL do Itaú seria de apenas 9,3 vezes. Se você usar o inverso, né, do preço-lucro aqui no banco, você teria, tecnicamente, com o payout de 70%, pelo menos aí, 7,4% de yield, o que é um yield bem atrativo. Fora o potencial de valorização do papel, que foi o que eu verifiquei aqui na empresa, né? Hoje o Itaú, se ele fosse precificado pela sua média em mercados mais eufóricos, as ações do banco teriam que se valorizar pelo menos ali 61% na cotação para bater 15 vezes de PL. E isso aqui geralmente acontece em mercados mais eufóricos para empresas de qualidade como o Itaú. Simplesmente ele teria que subir os seus 58% na cotação, o que hoje denota que o banco ainda está barato e ainda pode pagar bons proventos. O Itaú é aquela tese previsível, que não vai dar trabalho na sua carteira e ainda vai te trazer boa rentabilidade. É por isso que eu coloquei o Itaú na carteira como uma espécie de hedge, proteção, e ainda por cima, né? O banco pode me proporcionar uma excelente rentabilidade por eu estar pagando barato e, consequentemente, já ir abstraindo bons dividendos no médio a longo prazo. E por fim, temos o Banco do Brasil, pessoal, a última maior posição da carteira de ações do canal, tá? O Banco do Brasil, eu sigo mantendo, faz tempo já que eu não compro ações do Banco do Brasil, diferentemente do Itaú, que eu sigo comprando forte e pretendo continuar comprando, tá? Porque eu acho o Itaú bem barato. O Banco do Brasil, pessoal, tá passando por uma crise recente ligada ao agronegócio brasileiro. Alta de inadimplência, consequentemente aumento das provisões para devedores duvidosos, queda do dividendo. Porém, para você que pensa numa lupa de recuperação, e aí para você que ficou comigo até o final, lá vai a ação surpresa que pode trazer um belíssimo retorno na sua carteira. É justamente o Banco do Brasil. Se você pensa, né, em comprar o banco em recuperação, a ação pode subir mais de 200%, porque daqui, hoje, tecnicamente, você pode estar pagando um PVP de 0,30, porque o valor patrimonial da ação vai subir. Então, só para ele voltar a 1,5 vezes o valor patrimonial, a ação do Banco do Brasil teria que subir 400% na cotação, superando mais de 300%, que dá uma rentabilidade expressiva. Imagina que isso aconteça no intervalo aí de 5 anos, né? Supondo o aumento do valor patrimonial por ação e numa precificação mais interessante do ativo. Olhando para daqui, né, há 5 anos. Então, você teria 37% ao ano na média. Que o banco pague um provento, já colocando um PL de 4 vezes, projetando a recuperação do lucro, um payout de 35%, ficando bem conservador. Você tem um dividend yield de 8,7% ao ano, somado a essa taxa de valorização, retorno embutido na ação, né, 37 mais 8,5 de yield, você tem aí 45,5% ao ano na média. Então, por isso que eu acho o Banco do Brasil o mais barato dessa lista. Tem um risco maior em relação ao Itaú? Tem, né? O fator não só de ser estatal, mas o fator do agro acabar pesando no lucro do banco, porque o agro é cíclico, né? E aí, com pesando no lucro, você pode ter queda na rentabilidade, queda no provento de curto prazo. Mas para você que pensa a longo prazo, pode ser uma tese bem interessante com uma boa rentabilidade projetada. Então essas são as minhas 3 ações e por isso que eu sigo comprando. Acredito que estão baratas. Banco do Brasil, Itaú e BR Partners. Meu foco agora está sendo Itaú, mas quando eu bater minha meta no Itaú, pelo menos umas 2.000 a 2.300 ações, eu posso voltar a comprar BR Partners e posso voltar a comprar as ações do Banco do Brasil, principalmente cotadas abaixo do valor patrimonial, como está até os dias de hoje. E para você que ficou comigo até o final, pessoal, trouxe aqui, né, uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações das baratas. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser totalmente vitalícia, é totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Fora que você ainda contém com preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível para vocês aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e BR Partners, em particular, tem as 3 na carteira do canal. São minhas maiores posições e pretendo continuar carregando para os próximos 10 anos para abstrair boa rentabilidade e, consequentemente, bons pagamentos de proventos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!